Serra Talhada. E é isso aí, as programações culturais continuam aqui na nossa feira literária. Então a gente convida você, professor, professora, estudante, amante da literatura que circula aqui pela nossa feira literária para chegar ao nosso estande da feira literária e curtir um pouco das atividades culturais. E nesse momento, aqui no estande da Secretaria de Educação, a gente vai continuar com o lançamento de livros. E eu tenho orgulho de receber o professor José Amaurílio de Souza, que tem mais de 30 publicações, ele já é um escritor nato. Professor, fica à vontade, pode sentar aqui comigo, vamos trocar uma ideia um pouquinho aí sobre as suas publicações, as suas realizações. O microfone tá aí? Pode pegar o microfone. E professor, como eu costumo dizer, eu acho que você conhece mais de você do que eu. Então eu ia te pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre as suas produções, né? O que é que você tem escrito, mas primeiro a gente precisa conhecer quem é você, de onde você vem, qual que é a sua formação e conta um pouco da tua história aí enquanto escritor. Boa tarde a todos. É uma satisfação participar desse momento aqui, desse evento tão importante para a nossa região. Eu sou o professor José Amaurílio de Souza, sou professor de matemática, doutorando em educação, já sou efetivo do município desde 2006 e eu venho desenvolvendo alguns trabalhos muito importantes, eu acredito, porque a gente vem procurando sempre trabalhar com as crianças. Eu tenho algumas publicações infanto-juvenis, acho que umas 10 publicações, que eu gostaria de apresentar um a um para vocês daqui a pouco. Tenho também alguns livros de poesias e também uns 10 livros de cordéis. E esse trabalho que eu faço nas escolas, eu comecei nas escolas. Em 2006, quando eu comecei, eu fui trabalhar na escola Barão do Francisco Godoy. Queria até mandar um abraço aqui para minha irmã Ana Luzia, que é a gestora do município, a gestora da escola Francisco Godoy. E eu fiz o primeiro trabalho de cordel. Desde então eu já produzia alguns cordéis, mas sempre nunca publiquei. Eu não tinha me sentido à vontade para publicar. Aí certo dia eu escutei um grande escritor, José Saramago, que ele disse assim: se você não gostar do que eu escrevo, reescreva. Aí mais outra vez eu escutei também ele dizendo assim, que todos nós nascemos com o dom da narrativa. Uns escrevem, outros não. Então eu me motivei e contando a história, pensando em algumas histórias que meu pai contava enquanto criança. Ele me contou de uma história de que tinha um gato, e esse gato tinha uma raposa que era doida para pegar o gato, e esse gato ele nunca disse os pulos que ele dava. Ensinou alguns pulos, mas deixou um sem ensinar, que foi o que salvou ele. Aí, baseado nessa história, eu fiz um livro, minha primeira fábula. Eu gosto sempre de trabalhar com fábula, porque a fábula, ela nem tem uma moral, ela tem uns ensinamentos. E eu aproveito para trabalhar um pouquinho da minha região, do nosso Nordeste, do nosso bioma Caatinga, que é único, né? Que a gente precisa preservar. Então, só que eu na época não tinha condição de publicar esse livro. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui no comércio, mostrei o trabalho que eu queria apresentar, contar a história nas escolas, e cada um me dava algum dinheiro para colocar o nome das empresas na contracapa. Aí eu fiz isso, publiquei o meu primeiro livro e saía nas escolas contando essa história, e depois que eu terminava, distribuí o livro para os alunos. Foi bem interessante, porque essa idade, segundo Comênios, a melhor tempo, aliás, todos nós podemos aprender alguma coisa. Eu sou da área de matemática e muita gente tem mais dificuldade. Mas segundo Comênios, se você ensinar na idade certa, que a criança é como uma planta. Enquanto criança, você pode moldar.
Uma planta você pode moldar ela para qualquer lado, enquanto criança, mas depois que endurece o caule, não tem mais como. Então, a partir daí eu comecei, publiquei o meu primeiro livro. Essa aqui é um compilado de 4 fábulas. Depois eu peguei essas fábulas que eu estou falando aqui e publiquei esse daí. Mas antes eu gostaria de falar, já que eu estou falando em contação de história, depois eu volto para a fábula. Eu queria falar um pouco de um projeto que eu acho muito interessante, que é sobre um concurso de poesia que eu organizei. Esse é um projeto que eu fiz. Eu sou também membro efetivo da Academia Serratalhada de Letras e da Academia do Sertão Pernambucano e da Academia Gilbertas, que está filmando ali, é o presidente da Academia do Sertão Pernambucano, e Cecília, que é a presidente da Academia Serratalhada de Letras. E quando eu entrei na academia, eu já tinha essa certeza que a educação é que transforma. E eu precisava fazer algo para que fizesse jus a minha função enquanto acadêmico. Além desse trabalho que eu já fazia, eu pensei em fazer um concurso de poesia. E esse concurso, conversei com o secretário de Educação, que na época era o Ronaldo, aqui de Serra Talhada. Ele me deu o aval, conversei com as diretoras. E a gente fez o primeiro concurso de poesia. Foi esse livro aqui que está publicado no Clube de Autores. Foi muito importante, muito interessante. Inclusive tem alguns desses alunos que participaram que hoje já são escritores. É um orgulho muito grande para mim. E depois que eu fiz esse livro, eu fiz só do 6º ao 9º ano. Aí alguns alunos do ensino médio também começaram a me pedir: por que você não estende para o ensino médio? Aí eu conversei com o secretário de Educação do Estado, Israel Silveira. Conversei com ele, conversei com o secretário de Educação aqui de Serra Talhada, Edmar Júnior. E através da prefeita Márcia Conrado, a gente publicou, aliás, está para publicar, já está pronto o livro. O segundo concurso de poesia de Décio Ribeiro. Décio Ribeiro também é um dos grandes conhecedores da cultura de Serra Talhada, e foi também tipo uma homenagem que eu fiz a ele. Então eu queria aproveitar aqui o espaço, porque cultura não se faz sozinho, a gente precisa de parcerias. E falando desse concurso, graças a Israel Silveira, e graças que é o gestor da GRE do Alto Pajeú, né? Graças ao secretário de Educação Edmar Júnior, que é o secretário de Educação aqui de Serra Talhada, graças à Academia de Letras de Serra Talhada e da Academia do Sertão Pernambucano, que me deram apoio, juntamente com o governo municipal, a gente pôde fazer esse projeto, que é muito importante. Então, minha gratidão a todos que participaram direto ou diretamente desse projeto. E as suas fábulas? Então vamos voltar para as fábulas. Eu estou vendo um livro aqui, Confabulando, né? Confabulando. E a gente percebe a importância de trabalhar com a primeira infância. Assim. Primeira infância. Para você, fala aí pra gente assim, o porquê, qual foi o interesse de trabalhar com a primeira infância e como que surgiu essa junção aqui dessas fábulas? Pronto. Então, quando eu comecei a estudar, comecei a fazer a minha primeira graduação, dissertação. Comecei a estudar alguns teóricos, como eu falei, com Comênios, que ele disse que a criança é como uma planta que, quando ensinada no tempo certo, ela aprende qualquer coisa que você ensine. Então, baseado na história que meu pai contou, eu fiz a primeira fábula. E gostei porque essas fábulas trazem uma história, trazem uma moral, trazem uma reflexão de vida. É uma forma de eu também passar para as crianças alguns valores. Aí a segunda fábula, eu fui o carneiro e a ovelha. Eu fui assistir o casamento de uma sobrinha da minha esposa. Aí na hora que ele estava celebrando a cerimônia, ele disse: o casal ele tem que fazer o seguinte: quando um dos dois cônjuges tiver vontade de brigar, falar alguma coisa que possa magoar seu cônjuge,
coloque água na boca. Eu achei muito interessante, né? Porque você com água na boca, você não consegue falar. Então, baseado nisso aí, eu fiz a primeira fábula. Só que eu não coloquei água, né? Eu coloquei, como eu já falei, eu sempre trago a fauna e a flora do nosso sertão pernambucano. Aí eu coloquei folha de pereiro. Pereiro é uma árvore aqui do sertão, que a folha é bem amarga, sabe? Então eu fiz a primeira fábula baseado nessas palavras que o pastor falou. A segunda fábula que tem aí, a terceira fábula fala sobre o Gogó de Ouro, que era um cão que ele convivia com a raposa muito invejosa, e a raposa certo dia resolveu querer acabar com essa farra, que o cachorro ele cantava em toda a floresta, era um dos maiores cantores da floresta. Então ele disse o seguinte: eu vou procurar acabar com essa, digamos assim, esse estrelato desse cachorro. Aí eu sei que ele tramou tudo e disse que para ele cantar melhor seria importante ele rasgar mais a boca. Então quando ele rasgou a boca, ele deixou de cantar, né? Aí tem todo um enredo que também é ambientado, como eu já falei, no sertão aqui do nosso bioma. Aí tem a terceira que fala sobre viver por sexo sem fim, amém. Eu estava na escola e a professora contou uma história que ela disse assim: e o inimigo, eu não gosto de falar o nome, ele disse que tinha uma pessoa que ele era doido para pegar e não pegava, para levar, né? Aí chegou certo dia, depois de muito tempo, conseguiu encontrar ele, ele ia viajando e a carroça quebrou que ele andava, e o inimigo chegou e disse: eu queria mesmo lhe encontrar. Tá vendo essa sandália aqui rasgada? Eu acabei ela procurando você para levar comigo. A partir dessa daí eu contei a primeira, eu fiz a história também baseada no ambiente que eu já falei. E também tem aí, aliás, são essas 4 fábulas. Eu estou aproveitando aqui para apresentar o meu trabalho, porque é um trabalho que é muito interessante, que eu já faço nas escolas. E é muito importante trabalhar com a leitura. Eu estava lendo algumas matérias. O Brasil, menos de 50% lê. Menos de 50%, é muito pouco, né? A Galinha Tiu foi baseado num filme. Tinha um filme que acho que era indiano, se não me engano. E um carro ia passando assim, caiu uma árvore, um dia chuvoso, caiu uma árvore na estrada e ninguém parou para ajudar, ninguém foi ajudar esse motorista. Aí uma criança correu de lá para tirar a árvore do meio, só que a criança ela não podia fazer isso, né? Não tinha força suficiente, mas as pessoas que estavam assistindo se comoveram e ajudaram a tirar essa árvore. Então a moral da história é mais ou menos baseada nessa reflexão. Só que essa história, a Galinha Tiu, foi feita baseada também numa chácara que a gente tem, que lá a gente inventou de criar umas galinhas, mas não comia nem o ovo. O tio chegava antes. Aí, baseado nisso... E eu tô vendo que você também tem cordel, né? Também a gente tem cordel. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com coletânea, porque a coletânea, a gente tem a oportunidade de não só conhecer o trabalho de grandes poetas, de grandes poetas brasileiros. Essa coletânea eu tenho orgulho, essas coletâneas, essa é a 4ª, a gente está para lançar a 5ª. Eu tenho muito orgulho de organizar essa coletânea, porque aqui estão os maiores poetas brasileiro nessa linha que trabalha com moto, né? Eu fui apresentado a esse gênero literário há uns 5 anos atrás por um grande poeta aqui de Serra Talhada, João Liquivu. A gente não pode deixar de falar nas pessoas que nos ajudam a crescer. Então
da seguinte forma: essa aqui é a quarta coletânea. O que é que a gente faz? A gente pede alguns poetas para enviar um mote para a gente. Aí a gente, através desse mote, convida os poetas para glosar. Aí eu faço o seguinte: são 4 motes. Por exemplo, essa quarta coletânea, o primeiro mote é de Zé Adalberto, um dos grandes poetas nordestinos. Que diz assim, ó: se o amor não entrar em campo agora, que será que vai ser da humanidade? O segundo mote é de Ronaldo Souza, também um grande poeta, que diz assim: teu desprezo deixou-me abandonado na sarjeta cruel da solidão. O terceiro mote é de uma poetisa do Córrego do Apodi, uma grande poetisa, que é professora também, que diz assim: o cordel impulsiona a cultura nordestina. E o quarto mote é de uma escritora e também confreira aqui da Serra Talhada, Maria de Jesus. Ela disse: o Pajeú não é mais o rio que foi outrora. Esse mote eu achei muito interessante, porque, como a gente sabe, o rio Pajeú está há muito tempo pedindo socorro. Então isso também é uma forma da gente manifestar nossas indignações quanto ao desmatamento, quanto à falta de respeito com a natureza. E eu queria que você, pra gente se encaminhando, eu queria que você lesse uma poesia pra gente também sua. E na sequência dissesse onde é que a gente encontra seus livros, se a gente quiser adquirir esses livros, se eles estão aqui em algum stand na nossa secretaria. A gente tem alguns aqui no stand da academia Serra Talhada de Letras, que está na entrada. Mas a maioria dos meus trabalhos estão publicados no Clube de Autores. Se você colocar em Clube de Autores, colocar Maurílio Souza ou José Maurílio, você vai encontrar a maioria das minhas obras. Por que eu faço Clube de Autores? Clube de Autores é uma editora que você não precisa ter dinheiro para publicar. Você precisa só de diagramar, fazer todo o processo de capa, contracapa, diagramação, correção. Aí você envia para eles, eles publicam seu livro. Embora que você, para adquirir até o seu próprio valor, você tem que comprar. Tem a vantagem e a desvantagem, né? Mas para quem não tem muito recurso, é muito importante. Pronto, eu vou ler aqui, eu fiz 4 poesias, como eu falei, os 4 motes. De cada mote eu fiz uma poesia. Como eu já falei, eu acho muito interessante esse livro, porque são mais de 70 poetas escrevendo os mesmos motes. E eu sou como um arremedo de poeta, como diz um grande também confrade, poeta e doutor Júnior Ferreira Júnior. Ele diz que é arremedo de poeta. Aí eu também estou nessa, baseado nesses grandes poetas. Inclusive ele está ali está assistindo. Embora poeta, embora pastor, eu acho que qualquer arte, ela precisa ser valorizada e respeitada, porque todo mundo que faz arte, qualquer que seja, ele dá o seu melhor, coloca o seu melhor naquele trabalho. Então a gente brinca dessa forma, mas toda poesia, toda arte tem seu valor, e precisa ser. Obrigado, professor. Então, nessa que o mote é assim: se o amor não entrar no campo agora, o que será que vai ser da humanidade? Eu acho que eu tenho vontade de cantar, por isso que eu vou falar dessa forma, viu? Mas como eu não tenho voz, nem sou afinado, mas eu sempre, Dona Zé diz que é melhor eu recitar. Mas eu sou teimoso, eu disse assim, ó: nesse jogo de vida temporal, muitos batem sem bola machucando, com o amor na suplência agonizando e atacando de forma desleal. Para muito é tudo natural fazer gol apelando para a maldade, sem pensar no juiz da santidade, pega a bola do bem e joga fora. Se o amor não entrar em campo agora, o que será que vai ser da humanidade? Esse foi das minhas estrofes que eu fiz. A outra diz assim, né? Eu já falei o modo: teu desprezo deixou-me abandonado na sarjeta cruel da solidão. Eu vou recitar aqui, Dona Zé Nabali, minha conferência, disse que é melhor recitado. Eu, na dúvida. Então diz assim: quão descarte chupado do bagaço, mastigado depois jogado fora, me deixou sem motivo, foi embora, deixou meu coração todo em pedaço.
me fazendo chacote de palhaço, feito cão rastejando pelo chão, mendigando migalha da paixão, iludido, enganado, desprezado, teu desprezo deixou-me abandonado na sarjeta cruel da fortuna. Essas duas poesias que eu falei são decassílabos. Depois, se quiser, eu posso explicar o que é um decassílabo. Pode explicar, explica aí. Eu vou primeiro recitar essa aqui, que essa aqui é um 7 sílabos. Eu vou explicar depois que eu recitar. O cordel impulsiona a cultura nordestina, esse é o mote, né? O mote geralmente são as duas últimos versos. Tá? Aí eu disse assim: patrimônio cultural, orgulho de nossa gente, ancorado no repente um bem imaterial. Do sertão ao litoral, vicejando nos fascina, nos diverte, nos ensina e também emociona. O cordel impulsiona a cultura nordestina. E o da poetisa Maria de Jesus, minha confreira, que eu tenho muita admiração, eu disse assim: cenário vivo latente vivera no Pajeú, se banhando o corpo nu na água clara caliente. Era a diversão da gente, ninguém ficava de fora, ouvindo a trilha sonora das aves e animais. O Pajéu não é mais, o rio foi outrora. Então, o decassílabo, esse decassílabo é o seguinte: o decassílabo, ele geralmente, a sílaba poética está na terceira, na sexta e na décima. E o 7 sílabas vai estar só na sétima. Por exemplo, José, a sílaba poética vai ser Zé, né? Mais ou menos assim, então tem essa diferença. A tonalidade maior, né? A tonicidade maior, né? E outra coisa, para você fazer a metrificação, você se baseia muito mais na sonoridade. Por exemplo, vai ter palavra que vai ter 10 sílabas e metrificando fica só com 8 ou 9, entendeu? Ou pode passar também. Então, professores de português que trabalham para essa parte de estilística sabem disso, né? É mais ou menos baseado na sonoridade. Então, só para... Essa aqui é a quarta coletânea. Essa aqui foi a terceira coletânea, também com mais de 70 poetas. E essa aqui foi a primeira coletânea que eu tive a honra de participar nela, nada mais nada menos de Dedé Monteiro, que foi eleito Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2016, se não me engano. Então, o Dedé Monteiro sempre é um grande parceiro. Ele fez a poesia desse livro, uma das poesias, fez um mote para um dos motes desse livro aqui. A segunda coletânea é de Dedé Monteiro, e nesse próximo que a gente já está organizando, que é o quinto, ele também já fez um mote, e tudo indica que vai ser um dos motes que vai ser da nossa quinta coletânea. Você mais pode... Maravilha, professor José Maurílio de Souza, a gente te agradece bastante. Só para encerrar, professor, eu sei que o tempo pode estar esgotado. Paralelo a esses livros de poesia, a gente convidava os poetas que participaram do livro a mandar uma estrofe para fazer o cordel. Então, esses cordéis aqui são mais de 40 poetas. Por exemplo, esse aqui foi um cordel paralelo da nossa quarta coletânea. E o mote é bem interessante, que fala sobre a inteligência artificial, né? Que é uma coisa que está bem em voga hoje, né? Então, eu vou falar só o mote rapidinho. Diz assim: eis a nova inteligência de um jeito artificial. Esse mote aqui é de João Luquivu. Rapidinho, professor, só para... Esse mote aqui, esse cordel aqui foi paralelo à segunda coletânea, nessa certa poesia, que fala: Lampião, herói ou bandido? Para você, Lampião, herói ou bandido? Não precisa responder, tá certo? Lampião, herói ou bandido? Aí foi bem interessante, porque alguns poetas dizem que Lampião era bandido, outros dizem que Lampião era herói. Aí eu fiquei, como eu também faço as poesias, eu fiquei no meio do mundo. Para mim era história, como diz o nosso Lindomar, Lindomar. Sim, eu tenho também um livro de conto de terror. O ano passado, a Secretaria da Educação trabalhava com um projeto aí da escola, aliás, era um programa. E no final desse programa, a gente resolveu fazer a própria sequência. Aí, diante disso, tem um gênero do conto de terror.
Aí o pessoal já, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar algumas características, algumas coisas da cidade mesmo. Então tem essa história da Cruz da Moça, que é uma história verídica, embora eu fiz umas pesquisas e fiz o primeiro conto de terror, a Cruz da Moça. Aí só para encerrar, tem também esse livro aqui, Poesia de Corpo, Alma e Coração, que são justamente uma compilação de todas essas poesias que eu participei das outras coletâneas. E tem também, só para encerrar, e tem mais um cordel que é paralelo à primeira coletânea, que foi no período da pandemia. Então aqui o tema é pandemia. E não vai dar tempo para falar sobre a Asa Branca e a Siriema, mas é interessante. É bem interessante essa história. Eu ouvi uma reflexão que uma empresa que tinha um dos funcionários, ele era muito educado. E todo dia quando ele saía da empresa, quando chegava dava bom dia, quando ele saía dava boa tarde, e tinha aquela educação. Aí certo dia, era uma empresa de refrigeração, onde tem aqueles freezers muito grandes. Aí certo dia os funcionários sentiram falta dele. E não encontraram, aí resolveram procurar ele. Aí quando foram encontrar, ele estava dentro de um freezer. Ficou preso lá, esses grandes freezer, assim, quem trabalha com freezer tem aqueles galpão muito grandes, né? Então ele foi salvo justamente porque ele era uma pessoa educada. Então é bem interessante, aí baseado nisso eu fiz, só que os personagens eu coloquei a Asa Branca e a Siriema. Aí quando eu vou contar as histórias, eu também levo alguns recursos. Por exemplo, eu levo um arremedo de Juriti, eu levo um arremedo de Iambu, sabe? Na minha explicação de história nas escolas que eu faço. Professor, olha, já encerrando aqui, eu queria parabenizar você por toda essa produção literária que você tem. Só voltando a dizer, a gente encontra onde? Em clube de autores. Normalmente, quando a gente publica em clube de autores, eles também lançam na Amazon, nas lojas americanas, mas o certo mesmo, porque muitas vezes falta. É no clube de autores, coloca lá. Aqui estava sendo vendido aqui na entrada, no stand da academia, a qual eu faço parte, com muito orgulho, da Academia Ceatarinense de Letras, que aqui a nossa presidenta Cecília Souza está aqui, e a nossa confreira Zenóbia também está aqui. E também é conjunto porque a Academia do Sertão Pernambucano nasceu dentro da Academia do Serra Talhada, que o diretor, o presidente é Gilberto Gomes. Então está tudo misturado. Pronto, a gente queria parabenizar você por essa produção, sabendo que ela tem um caráter educativo muito forte, assim, e você enquanto professor também. E a gente quer te dar aqui, ó, esse troféu da Clipe, fica em pé aí para receber. Parabéns por todo o trabalho que você vem realizando. Eu espero que venham aí mais 60 livros aí. Vira aqui, ó, pra gente tirar uma foto. E parabéns aí, viu, por todo o trabalho. Obrigado, meu irmão. Obrigado.